E aí, galera, tudo bem, pessoal? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um grande prazer de participar desse evento que está marcando a literatura brasileira. É o primeiro congresso aí dentro das redes, primeiro Conalfam. É um grande prazer poder participar com vocês. Eu sou Leandro Barreto, eu sou líder espiritual da Poema Church. E estou aqui para falar para vocês a respeito de alguns livros que transformaram a minha vida e, sei lá, quem sabe te ajudar aí a ter uma caminhada um pouquinho além do bios e psique, uma caminhada Zoe, uma caminhada de vida eterna. E eu gostaria de começar falando de um livro fantástico que, apesar de eu ser um líder espiritual, eu tenho assim uns confrontos com muita religiosidade. Eu gosto de fazer um trabalho para alcançar as pessoas que a igreja hoje não consegue. Dentro de mim eu tenho um entendimento de que Jesus Cristo atraía certos tipos de pessoas e hoje não se vê tantas igrejas ou religiões conseguindo fazer da mesma maneira, não a mesma coisa, mas da mesma maneira. E no início da minha caminhada espiritual, eu tive a oportunidade de conhecer um livro fantástico, polêmico no meio de muitos cristãos, e queria apresentar o primeiro livro para vocês. Se chama, acho que não dá para ver muito bem, O Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. Esse autor foi um camarada que experimentou muitas coisas na vida, teve uma experiência muito forte com vício, alcoolismo, depois foi para um seminário católico, onde se tornou um teólogo cristão, e ali ele começou a desenvolver a sua espiritualidade, se casou. Logo depois, quando ele decidiu não ser padre, seu casamento não deu certo, então ele não foi um bom padre, não foi um bom marido. E alguns livros dele, ele chega a mencionar: sou alcoólatra, mas isso não é tudo. E o interessante é que os confrontos que ele consegue promover são fantásticos. Eu tenho um trechinho aqui, eu tenho uma parte marcante do livro, mas eu quero ir para o início. Eu acho incrível como esse cara é fora da caixinha em termos de religiosidade. Ele escreve um livro, mas ele inicia assim: o Evangelho Maltrapilho foi escrito com um público leitor específico em mente. Este livro não é para os super espirituais, não é para os cristãos musculosos que têm John Wayne como herói e não Jesus, não é para acadêmicos que aprisionam Jesus na torre de marfim da exegese, não é para gente barulhenta, bonachona, que manipula o cristianismo a ponto de torná-lo um simples apelo emocional. Não é para os místicos de capuz que querem magia na sua religião. Não é para cristãos aleluia que vivem apenas no alto da montanha e nunca visitam o vale da desolação. Não é para os destemidos que nunca derramaram lágrimas. Não é para os zelotes ardentes que se gabam como
o jovem rico dos evangelhos. Guardo todos esses mandamentos desde a minha juventude. Não é para os complacentes que ostentam sobre os ombros um sacolão de honras. Eu acho demais esse livro. Diplomas e boas obras, crendo que efetivamente chegarão lá. Não é para os legalistas que preferem entregar o controle da alma a regras, a viver em união com Jesus. O Evangelho Maltrapilho foi escrito para os dilapidados, os derrotados e os exauridos. Ele é para os sobrecarregados que vivem ainda mudando o peso da mala pesada de uma mão para a outra. É para os vacilantes de joelhos fracos que sabem que não se bastam de forma alguma e são orgulhosos demais para aceitar a esmola da graça admirável. É para os discípulos inconscientes e instáveis, cuja azeitona vive caindo fora da empada. É para homens e mulheres pobres, fracos, pecaminosos, com falhas hereditárias e talentos limitados. É para os vasos de barro que arrastam os pés de argila. É para os recurvados e contundidos que sentem que sua vida é um grave desapontamento para Deus. É para a gente inteligente que sabe que é estúpida e para discípulos honestos que admite que são canalhas. O Evangelho Maltrapilho é um livro que escrevi para mim mesmo e para quem quer que tenha ficado cansado, desencorajado ao longo do caminho. Ou seja, é um cara que corre o risco de perder o livro logo na apresentação. E, na verdade, eu vivia um momento interessante da minha vida, momento que nós estamos errando deliberadamente, mas na busca de algo para preencher. E me lembro que assim que eu li a capa, o Evangelho Maltrapilho, eu falei, do que será que isso se trata? E eu gostava muito de Jesus, mas eu não gostava muito dos lugares aonde eu poderia encontrá-lo, ou pelo menos eu pensava que era lá que ele ficava. Nesse livro eu vi que Jesus continua andando ainda pelos becos, pelas ruas, pelas praças, e ainda vai se cumprir o versículo bíblico que diz que as prostitutas e os publicanos nos precederão no reino dos céus. Esse livro me trouxe essa esperança, esse livro me trouxe muita alegria de entender que o amor de Deus é para aqueles que muitas vezes não conseguem se amar, envolvidos a erros, falhas e totalmente possuídos por sua natureza adâmica. Nós precisamos realmente do amor do Criador, do Senhor, sobre nossas vidas. E esse livro, ele realmente me confrontou. Ele me disse o quanto existe um Deus que me ama, mesmo eu sendo como sou. E o interessante é que desde o dia que eu li isso para cá, eu não fiz tantos esforços para mudar, mas eu fui sendo convencido do que não era bom para minha própria vida. Algo que sempre me transforma quando eu recebo um toque fresco. E esse livro realmente é um toque fresco de Deus, na minha opinião. E eu aconselho, assim, um livro de abre alas para uma vida normal, comum ou natural, quando você desejar sair de uma caminhada natural e tentar dar um passo para uma caminhada espiritual. Eu acredito que esse livro, ele rompe mesmo, rompe as paredes. Então, essa é a minha primeira dica, o Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning.
Lembrando que esse homem, ele morreu, infelizmente, o ano passado. Eu fiquei muito triste. Mas, graças a Deus, eu tenho todos os livros dele. Ele tem um outro livro que se chama O Impostor que Vive em Mim. É um livro que consegue grifar a divisão do meu espírito para minha alma. Que momento eu sou tomado pela minha alma e ela começa a dirigir o meu espírito. Muitas vezes eu me parecia, e às vezes me pareço, como o filme do Jim Carrey, eu mesmo e Irene. E sabe aquele momento que você, e daqui a pouco você é um outro você. Então ele explica muito bem num livro chamado O Impostor que Vive em Mim. Mas o Evangelho Maltrapilho é o abre-alas da minha caminhada espiritual hoje. Junto desse livro, existem outros 2 livros de outros 2 autores. Philip Yancey, ele, aliás, um autor. Philip Yancey é o autor de um livro chamado Maravilhosa Graça. E a graça de Deus é o amor incondicional de Deus pelo homem, independente do que o homem vive. Chegando a ponto de citar a frase: não há nada que você possa fazer que Deus possa te amar mais, nem nada que você possa fazer que Deus possa te amar menos. Então, é um livro que me fez entender mais do amor de Deus. Maravilhosa Graça, do Philip Yancey, que eu digo que está aqui pau a pau com esse autor. Esse é o Philip Yancey, Maravilhosa Graça. E tá pau a pau com esse livro. Mais uma historinha que eu lembrei agora. O Evangelho Maltrapilho, ele tem um capítulo que se chama Auréolas Tortas. E o camarada chega no médico e ele diz: doutor, eu tô com uma dor de cabeça terrível e eu preciso de ajuda. E o médico falou: tudo bem, vou perguntar algumas coisas para você. Você fuma? Não, eu não fumo de jeito nenhum. Deus me livre. Você bebe? Que isso? Nem sinto o cheiro dessa porcaria, respondeu o homem. E o médico falou: entendi. Deixa eu perguntar então mais uma coisa. O senhor sabe como é homem, né? O senhor dá uma saída de vez em quando à noite. Que isso, doutor? 10 horas da noite, normalmente eu já estou dormindo. O médico falou: essa dor é um pouco aguda, assim na cabeça. Isso, doutor, exatamente. Eu já sei qual é o seu problema. O seu problema é que o senhor está com a sua auréola torta. Ela deve estar apertando um pouquinho sua cabeça. Deve ser isso. Então, é um livro que realmente confronta a, a religião, o relacionamento superficial e forçado de muitos homens. E é um livro que te estimula a ter um relacionamento íntimo. Para vocês terem uma ideia, o Brennan Manning, ele serviu como pedreiro na Espanha, como lavador de pratos na França, e ele também fez um trabalho específico com presidiários na Suécia ou Suíça, se eu não me engano. E essa foi uma caminhada, sabe, confrontadora, um homem que fez muitas palestras, ensinos, e escreveu vários livros. Essa é a minha primeira recomendação. Outro livro que transformou bastante minha vida se chama Uma Vida com Propósito. Eu tenho muita luz aqui, então não dá para enxergar muito bem. Uma Vida com Propósito, agora deu, do Rick Warren. Esse livro hoje, depois da Bíblia Sagrada, que a Bíblia Sagrada é o livro mais traduzido em diferentes idiomas e dialetos de todo o mundo. O segundo livro mais traduzido em idiomas diferentes do mundo hoje é o livro de Rick Warren.
Uma Vida com Propósito. Esse livro é um devocional, ou seja, um propósito, um voto, uma promessa que você pode fazer. É um livro que são capítulos curtos, apenas 40 capítulos, onde você vai ter o encontro, a tentativa do autor é que você tenha um encontro com Deus, com algumas verdades de Deus e com o seu verdadeiro eu. Ele não se enquadra numa categoria de autoajuda, porque autoajuda normalmente pede para que você busque respostas dentro de você. Esse livro é um livro onde você busca respostas primeiro em Deus. E o interessante desse livro é que ele não é de autoajuda, mas um livro que eu denomino de ajuda do alto. É um livro onde você não vai fazer autoanálise, mas uma análise do alto será feita sobre você. E eu fiz esse propósito por algumas vezes. Então são 40 capítulos, cada dia você lê um capítulo. No final, você medita a respeito de um versículo que pode te ajudar. Ele vai te desafiar naquele tema abordado. E você ainda vai responder uma pergunta que tem a ver com você. Eu acho que esse livro me fez deixar de ser muito leal a mim mesmo e fez com que eu pudesse olhar para mim com outros olhos. E duas coisas incríveis que esse livro pôde proporcionar para mim foi a primeira, eu era dirigido pela culpa. Então eu fui um cara que tive filho com 16 anos de idade, com minha namorada na época, hoje eu sou casado com ela. Então, como eu era apenas um moleque, um garoto, a gente teve filho, a gente passou por vários problemas e eu me lembro que quando eu estava tentando restabelecer minha vida com ela, 2 anos depois, esse livro me ensinou que eu era dirigido pela culpa. Ou seja, normalmente quando ela pedia algo, eu não conseguia julgar se era natural, se era certo ou correto, se eu devia ou se eu podia fazer aquilo por ela. Mas numa fração de segundo, dentro de mim, da minha psique, eu pensava, poxa vida, eu engravidei essa garota, não pude casar com ela e ela sofreu muito com isso, então agora eu vou fazer algo para agradar. Esse livro pôde me mostrar que eu era dirigido pela culpa e eu pude romper com isso, para eu poder realmente ter um convívio normal, natural com minha esposa hoje, porque eu fazia tudo, mesmo sem poder, mesmo sem saber se era correto. E quando eu tive esse entendimento, eu passei a administrar melhor essa situação. Hoje eu sou dirigido por uma razão, não mais por uma culpa. E essa foi meu primeiro rompimento, vamos dizer assim, através desse livro. O segundo foi que nós não podemos agradar todas as pessoas. Algumas pessoas já nascem não se preocupando em agradar a todos, porém eu não nasci assim como muitos outros seres humanos. Eu nasci a fim de fugir de polêmicas, a fim de fugir de confrontos e afrontas. Então esse livro me mostrou até mesmo falando sobre alguns personagens bíblicos que buscavam equilíbrio, mas na verdade eles buscavam agradar a todos. O equilíbrio é muito bom, mas a tentativa de agradar todo mundo pode fazer a gente negligenciar com nossa própria vida ou com o nosso Criador. E para eu poder ser um líder espiritual hoje, eu teria que ter uma postura única de seguir o Evangelho de Cristo e não poder negociar isso. Então, se eu não tivesse tido esse rompimento lá atrás, através desse livro, provavelmente hoje eu teria uma liderança negligente. Então, pelo menos, para não estender tanto sobre esse livro, pelo menos esses dois rompimentos foram incríveis. Para vocês terem ideia, esse livro, como eu já disse, é o mais traduzido nos idiomas, dialetos de toda a Terra hoje, depois da Bíblia. E eu também gosto muito de livros que citam
as Escrituras Sagradas. Esse livro tem em torno de 1.200 versículos bíblicos, ou seja, fundamentando a ideia do autor. E o legal é que o primeiro livro desse autor se chama Uma Igreja com Propósito. Ele demorou 20 anos para escrever esse livro. E depois ele escreveu mais rápido, Uma Vida com Propósito. E na literatura cristã acontece muito isso. Eu vou citar já mais um livro que demorou também anos para ser escrito. E o desafio de falar sobre um princípio bíblico ou de falar sobre um fundamento bíblico é um desafio de pesquisas, é um desafio de entendimento, é um desafio de buscas. Eu não estou falando de literatura, das demais literaturas, não sei como funcionam todas elas, mas no cristianismo existe muito disso hoje, de pessoas gastando realmente muito tempo para escrever acerca de um assunto. E eu acho isso muito interessante. Eu estou escrevendo 3 livros, e um eu comecei no ano de 2006, e ele tá completando 8 anos que eu estou escrevendo, e eu não posso tentar corrigi-lo até, porque eu tenho mais conteúdo cada vez para colocar nele, mas eu também oro, busco a Deus para que eu saiba o limite, o conteúdo, o que eu vou colocar nesse livro. Então, eu sempre sinto que eu tenho mais para colocar ali. E está se tornando um ótimo livro. E espero um dia estar aqui também falando como um autor. Mas este livro do Rick Warren, ele tem sido usado como ferramenta, até mesmo para algumas igrejas e ministérios. Eles têm um programa do Rick chamado Celebrando a Recuperação. É um método tipo Narcóticos Anônimos, ou Alcoólicos Anônimos, e que busca ajudar as pessoas no rompimento da alma. E essa é a minha segunda recomendação de um livro, de mais um livro que realmente transformou minha vida. Quero falar com vocês mais alguma coisinha. Deixa eu ver o que eu escolho agora. Já que eu falei sobre muitos anos escrevendo, aqui está um livro, se chama O Propósito da Família. Este livro é da editora Orvalho.com. Esse é um livro de um mestre, um grande mestre das Escrituras Sagradas no Brasil, chamado Luciano Subirá. Ele é líder de um ministério em Curitiba, mas está em todo o Brasil e também fora do Brasil, ensinando sobre princípios e fundamentos bíblicos. E, gente, esse livro eu tenho como um manual da família. Eu acredito que o investimento na família evita o caos, e ele evita um investimento excessivo em coisas secundárias ou coisas que estão remediando no meio da nação brasileira e do mundo, enquanto a família tem a estrutura certa para estabelecer princípios, fundamentos, limites, ordens. Então, esse livro ele foi escrito em 15 anos. Foram várias ministrações. A primeira parte, se eu não me engano, o Luciano, ele escreve sobre, ele estava ministrando e ensinando através de palestras vida conjugal. Então o livro foi escrito de trás para frente. Ele ensinou sobre vida conjugal por um tempo, depois ele começou a ensinar sobre casamento, e depois ele ensinou sobre família. Na verdade, ele estava ensinando sobre vida conjugal. Muitos casais hoje buscam isso em retiros, em igrejas e palestras e pregações. E ele começou a ensinar, depois ensinou um pouco mais sobre casamento, e só que não dá para ensinar sem ensinar o governo bíblico.
o entendimento, o posicionamento do homem, da mulher. Então ele decidiu fazer a terceira parte, que é falando sobre família. Ele tem um pequeno capítulo que fala também sobre filhos. E ele não só escreveu, como ele também enviou esse livro para muitos outros ministros do evangelho de toda a nação, para que ele passasse por uma pesquisa. Então existem conselhos de pessoas e homens que trabalham com outras pessoas, com muitas pessoas. Então, na verdade, esse livro, antes mesmo de nascer, ele tem muitos e muitos quilômetros, e eu tenho ele, eu chamo ele de um manual da família, certamente. E também estou falando disso porque é um autor brasileiro. Aqui está a família dele, toda na capa. Eu acho muito interessante, eu conheço essa família, e realmente eles tocam as nossas vidas, eles tocam a nação brasileira com esses ensinamentos. Uma linguagem bem simples. Ele não é tão autor quanto ele é mestre das escrituras. Então, ele conseguiu ali ter uma linguagem que não está no alto padrão de linguagem da literatura, e é outro valor que eu acredito, porque a maior parte dos brasileiros, eles não consomem livros. Eu comecei a ler com 20 anos de idade, e hoje eu tenho 35. Hoje eu tenho 15 anos de leitura, mas eu não consegui ler os livros com uma qualidade literária mais alta. Eu não conseguia ler livros com um amplo dicionário, e é até um desafio de um dos livros do Padre Fábio de Mello, de que você se esforce para adquirir, pelo menos aumentar o seu vocabulário. E eu acredito que muitos autores deveriam focar, é uma opinião minha, deveriam focar bastante o público que ainda não se interessa tanto por livros, lançando livretos com uma didática simples e com uma linguagem simples. Eu acho que se a pessoa começa a entrar na leitura por esse nível, ela vai evoluindo e de repente ela consegue desenvolver a sua melhor exegese e ampliar o seu vocabulário conforme ela vai subindo cada degrau. Esse livro não é um livro barroco, mas é um livro com uma linguagem mais simples. E agora, o melhor, a interpretação bíblica desse homem é realmente fabulosa, porque ele consegue interpretar textos difíceis e trazer para uma linguagem bem fácil, bem bacana. Então, realmente é um livro incrível, e eu tenho prazer e orgulho de falar desse livro, sendo um autor brasileiro e meu amigo. Eu gosto de puxar saco dos meus amigos. Que mais que eu posso falar? Já falei de 3. Eu acho que seria um pecado eu ter esse tema de falar de livros cristãos e não falar de talvez um dos autores mais fantásticos do mundo cristão, que é o senhor C.S. Lewis, o autor de As Crônicas de Nárnia. Aqui nesse volume único eu tenho todos os livros que formam e completam as Crônicas de Nárnia. Hoje nós já temos, aí o Walt Disney lançou 3 filmes já, e eu acho que vem mais um, se eu não me engano. Mas esse livro é um livro muito incrível. Quem não sabe, o C.S. Lewis era amigo do autor de Senhor dos Anéis. Então, realmente, os caras piram
sabe? Os caras saem da órbita natural e conseguem entrar numa dimensão fabulosa. E eu li num site muito doido até, não me lembro o nome agora, e nesse site estava escrito assim: um menino enviou uma carta para C.S. Lewis questionando se suas histórias se referiam a Jesus Cristo. O autor respondeu à criança que esta era a mensagem que ele gostaria de passar através de As Crônicas de Nárnia, pois toda a história de Nárnia se refere a Cristo. E o que eu acho interessante desse comentário é que, assistindo o primeiro filme, eu pude me fascinar com a mente de C.S. Lewis. Nós cristãos, ainda a gente tem a audácia de dizer que ele não só é fantástico por seu talento e habilidade, mas que realmente ele recebeu um dom de Deus e ele tem um entendimento de que muitas pessoas falam sobre ocultismo, sobre mensagens subliminares em diversos materiais, e ele conseguiu fazer algo fabuloso, e para algumas pessoas até é uma mensagem subliminar cristã, mas eu acho descarado, na verdade. Ele conseguiu colocar Jesus e colocar o plano de Deus e a salvação dentro da sua literatura. Então, não sei se todo mundo sabe disso, mas as Crônicas de Nárnia e C.S. Lewis, realmente fala de Cristo, fala do plano de salvação, fala de Deus, fala da humanidade caída, da natureza adâmica. E seus outros livros são sistemáticos, de difícil entendimento para quem não está acostumado com o tema do cristianismo. Mas assistindo o primeiro filme com minha filhinha, a gente pôde chorar algumas vezes, porque a entrada dos meninos no guarda-roupa significa uma busca secreta. Aquilo tem fundamento em Mateus 6, versículo 6. Busque o Senhor em secreto e ele te recompensará publicamente. A Bíblia fala de uma busca secreta por Deus, encontrar Deus da maneira que ele é. João 7,38 diz: se você conhece Jesus do jeito que ele realmente é, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso não fala de religião, não fala de religiosidade. Aliás, isso até nos deixa atentos a muitos que se denominam servos de Deus, porque se você não vê rios de águas vivas fluindo do coração de alguém, você já pode saber que ela não tem intimidade com Deus. E entrando, quando a Lúcia entra no guarda-roupa, ela vai parar em Nárnia. E Nárnia é a luta do bem contra o mal, dos principados e potestades. E o interessante é que o personagem que ele escolhe é um leão, e Jesus é o leão da tribo de Judá. E para resumir um pouco dessa analogia, Edmundo representa a natureza de Adão, Adão caindo, e na falha de Adão, a feiticeira cobra de Aslan: eu quero a morte. A lei diz que aquele que pecar, esse morrerá. E Aslan negocia com ela e diz: eu morro no lugar dele, representando o leão da tribo de Judá se entregando pela humanidade. E simplesmente ele morre, ele é executado, e tanto a Lúcia quanto a Susana, elas vão até ele, representando as mulheres que encontram, sabe, a pedra rolada quando Cristo ressuscita. E o interessante é que quando perguntam, depois da ressurreição de Aslan: você morreu, você não pode estar vivo. Ele diz: mas a lei diz que aquele que pecar, esse morrerá. Eu não pequei, então eu morri sem pecar. E a morte não pode ir contra o autor da vida. Então a ressurreição de Jesus fala de uma morte de alguém sem pecado,
de alguém que levou nossos pecados, mas foi injusta a morte dele, porque ele mesmo não pecou. Então, o autor da vida não poderia ser retido pela morte, ainda mais porque a lei dizia que aquele que pecou, esse morrerá, e ele não pecou. Então, ele ressurge para rugir em favor da sua igreja, da sua noiva, da sua amada, e é exatamente isso que o C.S. Lewis consegue mostrar. Então, é um livro cheio de simbologia cristã, e eu tenho a audácia de dizer, de até mesmo alguns apontamentos proféticos. Então, seria uma grande falha falar de livros cristãos sem falar de C.S. Lewis. Aproveitando também o que eu falei sobre isso, esse não é um livro que eu quero contar como uma dica, mas assim como Crônicas de Nárnia está no mercado geral, não só dentro do mercado cristão, esse livro também está por aí em todo o mercado, O Monge Executivo. E esse livro, na verdade, para quem não sabe, ele tem todo o seu fundamento na Bíblia, toda a servidão que o James Hunter oferece através dos seus escritos. Não passa de uma diaconia bíblica. Eu não sei se ele tem uma intenção de evangelizar, eu não sei se ele é cristão, mas eu duvido que ele não seja, até mesmo pelo conteúdo do evangelho. No mínimo, ele pode ser algum afastado da igreja, como muitos denominam, mas eu acredito, sabe, que a intimidade desse homem não me mostra que ele é distante. Ele fala muito sobre diaconia, sobre o serviço da igreja, sobre a lei da liderança, a liderança que um dia funcionou como pirâmide, em que o chefe ficava no topo. Hoje ela não funciona mais assim. Ela pode até ser uma pirâmide, mas agora é invertida. Então, o chefe, o líder, é o primeiro que serve, hoje é o primeiro que sabe, é o primeiro que ensina. E esses princípios desse livro que se tornou um best-seller não são livros, não são ensinamentos que você vai encontrar em qualquer lugar, mas no livro sagrado, na Bíblia Sagrada, você vai encontrar. E ele já lançou mais alguns livros dando continuidade a isso. Mas não quero numerar esse livro, mas ele está falando muito de Deus, do plano de Deus, do governo de Deus e de reino sendo estabelecido, com certeza absoluta. Minha última dica de livro, infelizmente eu queria falar de 1000 livros, mais ou menos, mas eu vou falar só esse. Esse livro é da Schubert Publish. Na verdade, você vai ter uma outra palestra com um dos donos dessa editora, Guilherme Lima. Esse livro era um livro de um homem lá nos Estados Unidos, Sam Sasser. Ele ensinava sobre essa busca sacerdotal, porque nós cristãos que buscamos a autenticidade de Cristo, nós não somos, não quero citar denominações, mas o que nós buscamos é que não existe um lugar onde homens santos comandam e os leigos ficam ouvindo, sendo manipulados ou dirigindo. O que nós ensinamos hoje é que nós todos somos chamados ao sacerdócio real. Nós somos chamados a ter um encontro com Deus, relacionamento com Deus, a ministrar o coração de Deus, a ter resposta do coração de Deus. Esse livro é uma Crônicas de Nárnia mais prática, com fundamentos de ordem doutrinária, de ordem espiritual bem mais profundos. Na verdade, ali você vê muitos princípios deste livro, mas aqui você aprende a desenvolver. Esse livro fala da intimidade de Adão com Deus, passa pela intimidade de Jó, passa por
Arão, pelo povo de Israel, pelos levitas, e chega na pessoa de Jesus como sumo sacerdote e traz o ensinamento de que tudo que Deus buscava ao longo de toda a história do homem era um relacionamento com o homem, em que um homem pudesse se ligar diretamente a Deus. Então a Bíblia diz que Jesus é um tipo de cabo USB e que Deus é a grande máquina onde tudo está e nós somos um iPodzinho que, se conectado naquele cabo que é o mediador, podemos ter acesso a essa rede incrível de poder, informações. A Bíblia diz que o Espírito Santo é fonte inesgotável de conhecimento. Então, esse livro, o fantástico disso, o outro sócio dessa editora, ele conversou com um pessoal, era um livro que estava lá sendo lançado somente nos Estados Unidos, ele conseguiu os direitos autorais. O interessante é que o Sam Sasser ensinou isso por anos, e ele morreu com seus slidezinhos, com suas transparências, um reto projetor. Um dia sua esposa ajuntou tudo isso, deu na mão do Judson, e esse homem começou a formar esse livro. Quando ele um dia volta e devolve para a esposa do Sam e diz: olha, eu não quero escrever, eu não quero alterar o entendimento do assunto. Ela disse: não, isso foi dado para ele e vai morrer com ele, porque ele já morreu. Então você pode pegar isso, busque a Deus e junte esse material, porque muitas pessoas precisam conhecer isso. Eu, como líder de uma igreja, eu ensinei por um ano os princípios, sabe, que esse livro gerou em mim como um spark, uma pequena faísca. Esse livro me gerou essa faísca e a partir dela eu ministrei, ensinei uma série chamada Sacerdócio Real. Então, eu acredito que esse não é um livro para iniciantes no cristianismo, mas é um livro que desafia pessoas que já estão no cristianismo há anos. Então, eu desafio você que é cristão e acredita que já viu de tudo, eu desafio você a ler esse livro, que realmente ele é um livro que vai despertar, que vai te desafiar, pode te confrontar e irá, com certeza, te ensinar muito. E eu agradeço a essa editora, uma nova editora, por trazer algo tão precioso. Eu sei que eles já trouxeram mais coisa nova, que eu não vou compartilhar aqui hoje, mas eu agradeço às grandes editoras que nos trouxeram e mantiveram muitas coisas para a gente, e agradeço também às editoras que estão começando, porque vocês estão cavando e achando tesouros incríveis por aí. E, bom, minhas dicas de livros são essas. Espero que vocês possam sentir alguma vontade de cuidar da vida espiritual a partir de agora. Se não, Deus abençoe, não tem problema. Mas eu quero falar também sobre mais uma coisa, que é a qualidade dos livros cristãos hoje em dia. Gente, a editora Planeta lançou um livro desse padre Fábio de Mello, Quem Me Roubou de Mim. Editora Planeta. Esse cara, ele é um psicólogo, e perdão, padre, de chamar de cara, é um psicólogo fantástico, e ele fala sobre o cativeiro da subjetividade. É incrível o quanto esse livro, sabe, tem uma qualidade literária, uma qualidade técnica, uma qualidade de psicologia,
e o quanto esse livro ele só é um pouquinho difícil de ler, mas se você pausadamente, você força mais um pouco, puxa um dicionário, faz como eu, sabe? Tipo, no e-book que você já clica ali, aparece o dicionário. Eu gosto mais de livro de papel, mas às vezes eu sinto vontade, necessidade de levar minha biblioteca comigo, então eu tenho no iPad também. E a qualidade desse livro é realmente muito boa. E o que esse livro pode causar também é algo fantástico. Outro livro de uma qualidade incrível é este. Eu também conheço esse homem, também é meu amigo, Carlito Paes. Ele escreveu A Igreja Brasileira com Propósitos. Ele foi muito inspirado por Rick Warren, um livro que eu já citei. E de repente esse homem estudou por um tempo problemas, dificuldades e necessidades da igreja no contexto brasileiro. E ele escreveu A Igreja Brasileira com Propósitos, um livro que saiu pela editora Vida. Ele tem muitos outros títulos. Ele realmente ensina muito. Se você é um líder de alguma igreja, de algum ministério, eu sugiro esse livro para você, de uma qualidade altíssima, qualidade técnica muito, muito boa. E também, no meio disso tudo, outro homem que está escrevendo muito para cristão e dentro da sua própria área também é o fantástico Augusto Cury. E esse é o livro Maria, a maior educadora da história. Esse é a capa antiga, o livro que eu tenho, mas eu também tenho ele digital. E tem uma capinha nova. Esse é. Uma qualidade incrível. A analogia dele na psique de Maria e no sofrimento que ela deve ter passado para educar Jesus, que não seria uma pessoa comum, porque não foi. Então, ele fala desse desenvolvimento do que essa mulher pode ter passado, do desafio e qualidade técnica, sabe, ímpar, qualidade literária. Ele é best-seller por onde ele anda. E são livros que não são especificamente voltados para os cristãos, mas são. Então, a qualidade disso é realmente incrível. Tá no padrão top aí do Brasil e do mundo. No meio disso tudo, existem muitos livretos, existem muitas editoras, sabe, que estão iniciando. E o interessante é que os cristãos, eles leem a Bíblia, e a Bíblia é um livro de 40 autores diferentes, escrito num período de quase 1000 anos, e são mais de 31 mil versículos, aonde se desenvolve bruscamente a exegese, e o interessante é que interpretar esses textos do Antigo Testamento, os profetas maiores, menores, a Torá, tem levado muitos dos cristãos a consumir bastante livro. Então, no, no comércio de livros, hoje a movimentação nessa economia já é alta por causa dos cristãos. Então, a qualidade hoje realmente ela está alta. Existem muitos outros homens que eu não pude citar aqui, que estão voando alto, mas também é um mercado que, por estar crescendo como qualquer outro, existem tantos aventureiros e existem
o cristianismo esotérico, o cristianismo do misticismo, o cristianismo romanista, o cristianismo do protestantismo, o cristianismo do emocionalismo. Então, cabe a gente se cuidar, porque em qualquer área existem aventureiros, existem descompromissados, então tem muita porcaria cristã por aí, mas eu acho que a maturidade da literatura hoje também está acontecendo na música, né? Onde não existe uma diferença, existem cristãos que chamam determinadas coisas de secular ou evangélico, secular ou católico, e acho que bandas como U2 já conseguiu romper bastante desse mercado, o Rodolfo Abrantes hoje. Então eu creio que a literatura ela caminha para algo desse tipo. Eu, como líder espiritual, eu leio várias coisas que seriam denominadas por certos cristãos como secular, e eu vejo que são livros que me ensinam muito mais a respeito da essência de Deus do que certas coisas que estão sendo feitas dentro de igreja. Um exemplo disso, todo mundo se emociona num filme hollywoodiano, num livro de romance, onde no final existe um perdão, onde no final um filho volta para casa, onde no final uma família é restaurada, onde no final um homem que traiu sua esposa volta, onde mais um filho pródigo volta. Esse clímax gracioso de inúmeros livros, de inúmeros filmes. Isso fala da graça de Deus. Isso fala do Deus gracioso que só quer uma coisa: juntar novamente o homem com ele. Então eu acredito que esse estigma, esse tabuzão está caindo, e uma das provas disso é a gente junto aqui. E eu acho que a qualidade está ficando muito boa, e eu acho que os aventureiros estão aí, mas não dá para ser feliz sozinho, né? Para que alguém se destaque como um grande autor, vai ter meia dúzia de Zé Mané por aí, com todo respeito ao Zé Mané, que existem vários de muita qualidade. Mas é isso, gente. Eu agradeço todos vocês por esse tempo que vocês me deram. Agradeço todo o pessoal que está trabalhando forte. É uma honra para mim fazer parte desse primeiro congresso, sabe? É um marco na história da literatura brasileira. Um beijo, Deus abençoe vocês e que vocês cuidem da vida Bios, cuidem da Psique e da vida Zoe também. Que a sua vida eterna realmente esteja na mão de Deus. E é isso. Desejo que todos vocês vivam todo o projeto que o nosso Supremo Senhor tem designado para cada um. Não creio numa eleição que possa acontecer favorecendo uns e outros, mas eu creio na eleição do meu sim e do seu sim. E é isso que eu espero. Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau.